vamos caminhar, né, para discutir um pouco a institucionalização da Triple Helix enquanto movimento acadêmico. Tá? Esse é um trecho bem curto, mais informativo. Né? Quer dizer, a ideia de você criar uma Triple Helix Association, né, uma associação internacional, ou de você formalizar um movimento que acontecia desde os anos 90 de maneira informal, ela aparece em alguns momentos, e em 2007, na Conferência de Singapura, né, essa ideia é aprovada, né, numa assembleia que acontece durante o evento. Tá? Até então, os organizadores das conferências, né, passavam a integrar um grupo, né, que eles chamavam de conveners. A partir de 2007 há um movimento, e em 2009 tem a criação do Instituto Internacional da Triple Helix, baseado numa instituição na Espanha. Né? Ao mesmo tempo, há, né, nesse processo de configuração de uma formalização da institucionalidade, né, a transição da organização das conferências de bianual para anual, né, e efetivamente de 2009 para 2010 você tem a criação da Triple Helix Association na Itália, que é onde ela legalmente está até hoje. Né. A partir de 2011 você consegue constituir uma governança para essa entidade, né, e aí você tem a criação de websites, de newsletters, de capítulos, né, a nomeação ali de embaixadores, quer dizer, você tem toda uma formatação, né, de uma associação acadêmica, você tem a criação de na verdade chama de Alice Magazine, mas uma revista digital, né, acho que era trimestral a divulgação, você tem a criação de um jornal acadêmico em 2013, né, e daí para frente você tem a evolução da entidade, né, você tem as eleições formais para a presidência. Né? No primeiro momento, o professor Henry foi, né, presidente aí até 2020. Né? Você tem ali as trocas dos vice-presidentes e dos membros do comitê diretivo. Tá? Você tem criação de webinars, canal de YouTube. Né? E a partir de 2020 você tem um momento de transição, não só pela saída do professor Etzkovitz, que estava num processo de aposentadoria, como também da própria pandemia, da necessidade de rediscutir o modelo de negócios da associação. Tá? Então você tem uma mudança aí de site, tem um processo de planejamento estratégico, tem uma mudança de diretoria que acontece, né, nos anos mais recentes. Né? Então isso é um pouquinho só de história para vocês. Aqui a lista das conferências internacionais ao longo aí desses 28 anos, né, eu já incluí aqui a conferência de 2024. Né, tem uma série de outras conferências regionais que elas aconteceram em paralelo. Né, algumas são oficialmente reconhecidas pela Triple Helix Association, outras não. E aí a gente avança, né, para discutir um pouquinho as abordagens alternativas ao modelo. Eu já comecei, né, lá atrás, no segundo módulo, a falar um pouco com vocês sobre isso, sobre essa discussão de botar mais hélices, mas não é só isso. Né? Tem uma série de abordagens que vão aparecendo ao longo dos anos, tentando aplicar, né, trazer aplicações da Triple Helix em questões práticas e reais, e isso nos interessa bastante olhar. Tá? O primeiro modelo que aparece é o chamado modelo de triangulação da Triple Helix. Ele aparece num paper de conferência, né, em 2013. Depois tem alguns trabalhos, mas esse modelo é abandonado aí por esses autores, e é um modelo que ele ainda é muito utilizado. Né, eu mesmo particularmente utilizo para discussão de desenvolvimento regional, né, porque ele pontua, né, muito claramente as relações que acontecem nas esferas bilaterais, né, como parte de uma dinâmica de criação ou de desenvolvimento regional. Tá? Esse trabalho ele tem uma contribuição bem interessante. O pessoal também que mexe com parque tecnológico, né, projetos de desenvolvimento, usa essa abordagem. Tem uma abordagem menos conhecida, que aparece em 2019, que é o modelo Triple Helix civicamente engajada, o modelo proposto pelo professor Zhu Kai. Ele
tenta, né, também, vamos assim, meter a colher nessa discussão da triple helix versus quádruple helix, e dizendo assim, olha, né, a triple helix não está solta, né, os três atores não interagem no nada, eles interagem dentro de um contexto, né, que é a sociedade civil. Quer dizer, essa sociedade civil ela funciona como, né, uma plataforma para você ter as interações entre, né, entre os atores. E aí ele traz a discussão da sustentabilidade para dentro do papel desses atores, né, e a sociedade civil como pano de fundo. Esse é um modelo também que ele não foi, né, não tem avanços sobre ele, é uma tentativa de se trazer o tema da sustentabilidade, né, para dentro da Triple Helix, mas necessitaria de novos desenvolvimentos. Tá? Ainda nesse exercício tem uma outra discussão que é como é que é o funcionamento porque a gente acaba fazendo um paralelo entre a Triple Helix e o sistema de inovação, né, o Sistema Nacional de Inovação, olhando países. Né, mas é possível que a Triple Helix funcione em âmbito, né, além dos países, né, extra fronteiras. Tá? E como é que se constrói essas relações, como é que elas né, ocorrem de fato. Tá? Então ele também tem um exercício aqui que ele tenta construir um espaço transnacional, né, de consenso, tá, entre as diferentes esferas, a partir das interações entre diferentes esferas de diferentes países. Né, é uma discussão que ela é muito aplicável, por exemplo, a blocos econômicos, como a própria aqui União Europeia. Tá? Mas também é um trabalho que traz essa proposição, mas não avança. Né? Sobre modelos de 4 hélices, né, tem uma enormidade. Tá? Quer dizer, a ideia, né, como eu comentei, desde o surgimento da Triple Helix, tem autores, grupos, organizações e entidades querendo se posicionar ali como uma 4 hélice. Né? Então, sejam usuários da inovação, organizações financeiras, organizações não governamentais, organizações intermediárias, todos querem ocupar esse papel, né, e tem uma série de trabalhos discutindo, né, essas possibilidades. Tá? A gente entende, basicamente, que não, né, quer dizer, organizações financeiras elas são parte do setor produtivo, organizações intermediárias estão nas interfaces, né, os usuários da inovação eles não são olhados, né, pelo modelo, e aí precisaria se discutir como olhar. Tá? E uma série de outras menções que aparecem na literatura, cidadãos, classe criativa, a dimensão internacional, sociedade sustentável, coletivos, né, múltiplos atores, vão aparecendo em diversas literaturas, né, mas também sem um desenvolvimento do que seria, né, isso e como essas relações aí de 4 esferas aconteceriam. Tá? O modelo mais bem acabado realmente é o dos professores Karayanis e Campbell, né, que ele coloca a visão das indústrias criativas, da cultura, dos valores, do estilo de vida, né, e representa isso por meio de organizações formais da sociedade civil que podem influenciar o processo de inovação. Tá? Isso é interessante, né? É bastante complexo, né? Quer dizer, então, assim, né, parte da ideia é que você tem um novo modo de produção, e esse modo 3 de produção ele não é consenso, né, na literatura. Tá? E a ideia é que quádruple helix e quíntuple helix são meras adições de hélices à triple helix não é uma ideia verdadeira. Né? Quer dizer, os autores, o Karayanis e Campbell, partem de uma base teórica distinta, né? De uma visão também essencialmente neo-institucionalista para a colocação dessas novas esferas. Tá? Eles não fazem, né, ou até tentam fazer, mas eles não fazem da mesma forma que o Leidersdorf faz, por exemplo, a discussão sobre as relações entre esses atores no processo, né, de criação e uso do conhecimento. Tá?
Aparecem, né, quer dizer, o modelo de 5 hélices especificamente tem esse da Quintuple Helix que traz a ideia da sustentabilidade ambiental, né, entendendo que ela, né, é uma estrutura transdisciplinar que analisa o desenvolvimento sustentável, e talvez aqui eles estejam querendo dizer que efetivamente não tem um ator que represente, tá? Mas você pode talvez usar os atores relacionados a ecoinovação, a sociedade sustentável, ou a um programa, um projeto. E aí, nesse sentido, a gente poderia olhar, né, as ODS, né, ou SDGs das Nações Unidas, como, né, não como uma quinta hélice, mas como, né, o alvo, a meta a ser atingido pela nossa sociedade, né, e que as outras hélices estão se movimentando nessa direção. Tá? Não está clara ainda a questão do ator, tá? E essa discussão ela também ficou um pouco parada aí, né? O Karagans e Campbell são bem ativos, têm produzido bastante literatura, mas também tem diversos temas que eles abrem, né? E que eles estão explorando, tá? Tem um segundo modelo de 5 hélices que aparece na literatura em 2019, né, de autores da Indonésia. Esse modelo, ele, na verdade, é como se ele estivesse redefinindo o modelo de triple helix, né, porque ele separa o modelo de quadruple helix, porque ele separa aqui a mídia de massa e as comunidades, né, das outras 3 esferas, né, dando relevância para esses atores. Tá? Esse é um modelo também emergente, tem 2 ou 3 artigos escritos sobre, né, que a gente gostaria de ver mais, de interagir com esses autores e ver mais como é que isso pode caminhar. E tem, né, nós encontramos na literatura um modelo, inclusive, de 6 hélices, na verdade 2, um originalmente proposto aí por Edskovitz e Zhu, que está relacionado ao Triple Helix Twins, né, ou seja, você tem, né, 2 Triple Helix operando, né, acopladas umas às outras, tá? A ideia, de um lado, interação universidade, empresa e governo, no outro, a universidade, né, o público e o governo, né, mas eles também não desenvolvem muito como que essa coisa funciona na prática. Tá? E a gente encontra na literatura também um modelo de 6 hélices desenvolvido para parques tecnológicos sustentáveis. Né? Na verdade, acopla a Triple Helix ao Triple Bottom Line da discussão de sustentabilidade. É um modelo bastante interessante, mas ele é fruto de uma tese, né? Ele tem todos esses aspectos aqui das pás girando, né? A gente não encontrou aplicações ou desenvolvimentos mais recentes. Tá? E, por fim, né, a gente já discutiu o modelo das hélices aí, inúmeras ou infinitas. Né? Quer dizer, você pode introduzir uma quantidade de hélices que você quiser, como um exercício teórico. Tá? Você está representando atores ali da sociedade do conhecimento, então você pode trabalhar com mais atores, mas tem que, de fato, entender a contribuição desses atores. Tá? A questão-chave não é a quantidade de hélices, mas sim como analisar as relações. Né? Então, assim, pensa só, né, uma patente, né, do ponto de vista da Triple Helix, para a universidade, né, a universidade foi lá e fez uma patente, depois transferiu aquilo para uma empresa. Para a universidade, ela é um produto, né, da sua atividade, né, é um output da sua atividade. Para a empresa, né, a empresa vai lá e faz o licenciamento daquela tecnologia, né, é um input, né, uma entrada para o seu processo produtivo, então é conhecimento, né, e para o governo é um título formal que ele outorga, né, e é fonte de arrecadação de recurso, né, e de regulação da atividade econômica. Então, quer dizer, você vê papel para os 3 atores. Né? Agora, se você tem um quarto ator, né, tem uma organização da sociedade civil, né, que faz parte dessa interação. Ok, no que ela contribuiu no desenvolvimento dessa patente ou na transformação desse conhecimento ou nessa regulação? Né? Quer dizer, a princípio, no caso de uma patente, a gente não vê essa contribuição. Tá? No caso, por exemplo, de um projeto de um parque tecnológico, você vê que alguns atores
né, reunidos em entidades, foram capazes de influenciar decisões, né, da configuração do parque, do modelo do parque, que levaram, né, efetivamente ao sucesso, ao desenvolvimento. Né? Tem casos aí que estão documentados relacionados ao porto digital no Recife, a todo o movimento do quarto distrito e do desenvolvimento chamado Pacto Alegre em Porto Alegre, né, e em outras regiões no Brasil. Tá? Mas é importante entender essa distinção, né, entre a visão neo-institucional e entre a visão evolucionista, né, o schumpeteriana, que precisa entender a dinâmica do processo de inovação. Tá?